A graça e a paz de Jesus, amados, retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo os capítulos 38 e 39 do livro de Jó. E após o ministério de Eliú entrar em ação, o ministério da graça e da verdade, Jó, ele entra num quebrantamento. A partir dali, Deus fala do meio de um redemoinho. Isso pode significar algumas coisas para nós. Quando o nosso coração ele quebranta ali diante do nosso orgulho, nós começamos a ouvir a Deus. Esse redemoinho pode significar uma turbulência, um tempo cheio de turbulência e dificuldades. Mesmo assim, Deus vai falar no meio da tempestade. Deus vai nos visitar com a sua salvação. E é interessante que Jó passa boa parte do livro questionando a Deus. E Deus desafia ele. São 2 capítulos de desafio. Ele diz, está certo, Jó, quero conversar com você, mas antes me responda. E ele começa o desafio. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E ele começa a usar elementos da natureza para falar com Jó. A palavra de Deus diz no Salmo 119. Os céus proclamam a obra de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Um dia anuncia outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso e nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra até os confins do mundo. E o texto está dizendo, do que Deus está falando? Que até a natureza, as coisas criadas, são tão belas, tão maravilhosas, e falam dele. Quer dizer, a voz do Senhor está até na natureza, como princípio. Quando olhamos, contemplamos, entendemos que existe um Criador tão belo, tão bondoso, tão amoroso, que nos criou. Nossa dificuldade é que no meio das tribulações, muitas vezes nós deixamos as circunstâncias fecharem os nossos olhos, a dor fechar os nossos olhos. E aí, às vezes, vamos nos comportar como os ímpios, questionando a Deus. Mas, amado, o que devemos não é questionar a Deus, é confiar em Deus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 9, verso 20, ele diz assim, pode, por acaso, o vaso, o barro, dizer ao oleiro, por que me fez assim? Por que me criou assim? Por que eu sou assim? Sabe, essas não são as perguntas certas. Sabe, Deus, ele é tão bom. Ele nos criou com um propósito. Na verdade, nos criou porque nos ama. Nos ama tanto que decidiu não reservar a sua vida para Ele mesmo. Você sabia, Deus não tem necessidade de nenhum homem. Ele não precisava ter criado todas as coisas que nós enxergamos, a terra onde nós vivemos. Ele não precisava. Mas Ele resolveu compartilhar a sua vida conosco. Quer dizer, se entregar de si mesmo para nós. A prova disso está na pessoa do Filho de Deus. Deus não quer simplesmente nos dar coisas. Deus nos deu sua própria vida através do seu Filho. Sua bondade é muito grande. Sabe, que cada um de nós possa tomar posse disso, da oferta de Deus. Porque não podemos vencer qualquer desafio ou questionamento contra Deus. Esses 2 capítulos mostram isso. Me responda. Jó não soube responder nada. E nem nós. Nós devemos nos entregar à direção e ao controle de Deus sobre todas as coisas. Saber que Ele nos ama, está nos conduzindo sempre a toda a verdade. Receba essa vida de Deus. Para onde você olhar, contemple o que o seu Criador fez para você e por você. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Ele te ama. Amém, meu amado? Repito, Ele ama você. Deus te abençoe. Receba o pão da casa.